Seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse é um tema que eu amo de verdade, porque Deus fala muito. Às vezes a gente só deixa passar batido. Deus fala quando Ele quer e com quem Ele quer. Então, às vezes você precisa de uma palavra e Ele usa a pessoa mais improvável do planeta Terra para te dizer essa palavra que você precisa. Para você ver que o seu irmão também é filho de Deus. Independente dos erros e dos acertos dele, ele também é filho de Deus e Deus também está agindo na vida dele, assim como está agindo na sua. Deus fala o tempo todo, ele fala todos os dias com a gente. Só o fato de você ter acordado, ter aberto seus olhos hoje, ele já falou com você. Isso significa que sim, hoje ele quer dizer quão amado você é. Hoje é um novo dia para você sentir o amor de Deus e você poder transbordar esse amor que Ele coloca no seu coração. Cada ar que a gente respira é misericórdia e nem do nosso ar nós somos dignos de respirar. Mas Deus quer nos mostrar que podemos sim ser amados. Ele quer nos mostrar que sim, existe um amor maior do que qualquer entendimento humano. Existe um amor maior do que qualquer capacidade nossa que nós possamos imaginar. E como que a gente ouve a voz de Deus? Como que a gente ouve para ela não passar desapercebida na nossa vida ou nos nossos dias? Essa é a parte mais difícil. Você precisa se esvaziar de si mesmo. Você precisa tirar as coisas do mundo que tem dentro de você, para aí sim você conseguir ouvir Deus falando através do seu espírito. Você precisa buscar Deus independente de qualquer outra coisa na sua vida. Deus precisa ser a prioridade na sua vida. Você precisa estar disposto a se prostrar em adoração ao nosso Senhor. Porque se você não se diminuir, Deus nunca vai crescer em você. E às vezes você precisa de uma resposta, ou você está com uma situação que está te afligindo muito, que está tirando a sua paz. Mas às vezes Deus já te falou o que fazer, e você simplesmente não conseguiu escutar a voz dele, porque você estava tão preocupado com alguma situação, ou você estava tão cheio de coisas que te sufocam no seu dia, que a voz de Deus passou desapercebido na sua vida. E como que faz para você sentir que Deus está ali com você nesses momentos de sufoco, nesse momento de angústia? É isso que eu vim falar para você hoje. É simplesmente você sendo o melhor amigo de Deus. É simplesmente você se dedicando profundamente a estar submerso às águas do trono de Jesus Cristo. É você vendo Jesus em todas as coisas que você for fazer. É você não conseguir parar de pensar nele. É você viver a sua vida por Ele e para Ele. O Senhor já falou comigo das formas mais improváveis que você pode imaginar. E eu vim trazer um relato aqui de uma forma que, pra mim, assim, foi completamente incrível. Eu não tava num dia muito legal. Eu tava naquele dia que a gente só precisa de um colo, só precisa de Deus ali com a gente. E eu fui na varanda da minha casa. E nessa varanda eu comecei a conversar com Deus. Eu comecei a chorar muito. Eu rasguei o meu coração diante de Deus. Eu simplesmente fui 100% sincera com Ele. Eu entreguei tudo o que eu tinha para Ele naquele momento. Eu falei: Senhor, eu preciso de você. Me ajuda. E foi uma oração muito sincera, brotou do íntimo da minha alma. E tem um versículo onde ele fala em Jeremias 29:13, me busquem de todo o coração e me acharão. Então, quando você vai falar com Deus, precisa ser de todo o seu coração. E aí, depois que eu já me acalmei um pouco, eu lembrei que eu sentei no banco e simplesmente me veio um sentimento falando assim: olha para o céu. Nessa hora eu olhei para o céu e simplesmente tinha uma nuvem no formato de um coração, exatamente na minha reta. Foi tipo, eu fiquei sem reação. Até agora, quando eu falo disso, eu fico sem reação, porque eu fico: meu Deus do céu, como nós somos amados por Deus. E foi exatamente o que eu precisava naquele momento. Deus sabia que era exatamente aquilo que eu precisava, daquela forma que Ele falaria comigo e eu me sentiria preenchida naquele momento. Mas agora, vamos pensar para o outro lado da moeda. Se eu estivesse lá conversando com Deus normalmente,
mas eu tivesse me distraído com os passarinhos da natureza ou com uma formiguinha andando, mas mesmo assim eu ainda estivesse conversando com Deus. Mas a minha oração não seria 100% sincera. Seria apenas uma oração, enquanto a minha cabeça estava lá viajando, a minha boca estava falando palavras aleatórias para Jesus. Mas mesmo assim seria uma oração. Aí eu sentasse, eu olhasse para o céu e eu visse esse coração na nuvem. Eu apenas pensaria, nossa, que legal, uma nuvem que parece o formato de um coração. Vocês entendem como eu não captaria o sinal de Deus? Seria apenas mais uma coisa aleatória no meu dia que eu achei legal. Mas quando você está em conexão com Deus, quando você entrega 100% o seu coração, a sua alma e o seu espírito para o Altíssimo, aí sim você vê Deus em todos os detalhes. Pode ser em qualquer coisa no seu dia. Seja através de um bicho, através de uma música, através do vento. Deus fala de várias formas. A gente só precisa aprender a observar Deus nos pequenos detalhes que você nem imagina que Ele está lá, mas Ele está. Uma forma que eu achei muito de falar com Deus, de ficar muito sensível à voz do Espírito Santo, foi fazendo jejum. Toda vez que eu jejuo, eu fico muito sensível à voz do Espírito Santo. Teve coisas que o Senhor falou para mim só porque eu estava em jejum, porque eu estava aberta a ouvir o Espírito Santo tocando no meu coração. Mais pra frente eu vou falar também sobre o jejum, por que fazer, como fazer e essas coisas, mas isso fica para outro vídeo. E o que é a oração? A oração é uma conversa com o Altíssimo. A oração não é uma coisa que você simplesmente vai sentar na sua cama e vai começar a falar coisas aleatórias para Deus. Não, a oração é um momento entre você e Deus. É Deus te perguntando, filho, me fale como foi seu dia, me fale as suas angústias, me fale sobre você, eu quero saber. É esse momento que você vai conversar com o seu pai. E a partir do momento que você coloca o seu joelho no chão para orar, começa uma guerra pela sua vida. E a gente não consegue ver essa guerra, porque é uma guerra espiritual. A gente tem um véu nos nossos olhos, a qual a gente não consegue ver, porque nós estamos presos na matéria, que é o nosso corpo. É por isso que quando você está rezando, começam a vir os pensamentos. Nossa, amanhã eu preciso fazer tal coisa. Nossa, será que eu passei lá no mercado? Tá faltando isso. Nossa, lembra que tal coisa aconteceu comigo? Exatamente por isso. Porque o inimigo quer te distrair. Ele não quer que você fique focado 100% a Deus. Você lembra que eu falei que a nossa carne também é inclinada para o pecado? Exatamente. A nossa carne não quer orar. Você acha mesmo que a nossa carne quer se ajoelhar e se humilhar diante de Deus? Claro que não. A nossa carne quer ficar deitada naquela cama o dia todo. E aí junta a sua carne com o demônio. E o demônio sabe que quando você está orando, quando você está adorando a Deus, você encontra repouso para sua alma. Então ele vai bombardear a sua mente com todo tipo de distração que ele conseguir. Seja o celular vibrando ou pensamentos, assim como eu falei. E se você puder orar de joelhos, então ore de joelhos. Antes eu pensava assim, eu vou falar com meu pai no jeito que eu tô confortável. Aí eu sentava na minha cama, acabava nem ligando mais para minha oração, nem sabia mais o que eu tava falando. Mas não é assim que nós temos que fazer. A nossa carne não tem que estar confortável na oração. Quem precisa estar confortável na oração é o nosso espírito. E você sente que teu espírito se alegra quando está em comunhão com o Senhor. Você precisa estar com a cara no pó para lembrar que você é pó e que nós precisamos nos diminuir para que Deus cresça em nós. Mas se você tem algum tipo de limitação e não pode orar de joelhos, então ore de todo o seu coração. Apenas sente na sua cama e entregue completamente o seu coração na oração. Entregue a sua alma como se você fosse encontrar Jesus hoje. Derrame aos pés de Jesus Cristo. E aí sim, você vai estar em comunhão com o Altíssimo. Mas e se você é uma pessoa que você trabalha muito, você não tem tempo para orar? A oração é uma conversa com Deus. Eu converso com Deus o tempo todo. Seja em espírito, seja em pensamento, eu estou o tempo todo conversando com Deus. Seja para beber uma água, eu falo, Senhor, nossa, que sede, Senhor, que calor que tá hoje, né? Às vezes no seu trabalho tem alguém te enchendo tanto o saco,
Conversa com o Senhor no seu trabalho. Nossa, Senhor, eu tô cansada. Olha, aquela mulher fica me enchendo o saco. Senhor, abençoa a vida dela, Pai. Às vezes ela tá precisando mais do que eu. Converse com o Senhor em todas as circunstâncias da sua vida, em todas as circunstâncias do seu dia. Com seu marido, com sua mãe ou com seu filho, por acaso você marca a hora para falar com eles? É claro que não. Então por que com Jesus você ia conversar com ele só quando você vai deitar ou só quando você acorda? O nosso diálogo com o Criador tem que ser o dia todo. Com Jesus a gente tem que ter intensidade, nós temos que nos entregar por inteiro para Ele. Jesus não precisa que nós os adoremos, Ele não precisa que nós os busquemos. Quem precisa disso somos nós, porque nós temos um vazio onde só Jesus Cristo pode preencher. Você pode tentar preencher com outras coisas do mundo ou com outras religiões, mas a verdadeira religião é quem segue o Evangelho de Cristo. Não há outro nome além de Jesus Cristo que vai salvar sua vida, que vai salvar sua alma e que vai te fazer transbordar de amor. Não há ninguém que possa te preencher além do seu Criador, além de quem te criou, que foi Jesus Cristo. Mas e quando eu não tenho o que rezar, o que eu falo? Lá em Jeremias, que eu já falei esse versículo aqui, 29:13, vai dizer: busquem-me de todo o coração e eu os deixarei ser encontrada por você. Deus se importa mais com o fato de você buscá-lo do que com o fato do motivo pelo qual você está buscando. Então Deus se importa muito pelo fato de você apenas querer estar na presença dele. Então, se você não sabe o que falar em oração, apenas fique em silêncio, porque Deus fala através do silêncio e Ele fala muito. Coloque um louvor, fala: Espírito Santo, vinde a mim, fale no meu coração o que eu preciso saber, Pai, e fique em silêncio. Essa oração vale muito, muito mais do que qualquer outro tipo de oração que você possa fazer. Você tem que ser sincera com Deus, entregue o seu coração para Ele, mas nunca negligencie o seu tempo com Deus. Nunca deixe de orar simplesmente porque você está triste ou porque aconteceu isso na sua vida. A oração é a solução para tudo. Não fuja disso, não negligencie isso na sua vida. Você acha que eu faço 1 hora, 2 horas de oração todo dia? É claro que não. Tem dia que eu tô cansada, eu só ajoelho na minha cama e eu digo assim: Senhor, eu tô aqui, que seja feita a tua vontade. Eu tô muito cansada para rezar, Pai, mas eu tô aqui, eu te amo, Senhor. E aí eu vou dormir. Pode ter muita certeza de que essa oração feita com o coração já bastou. Então, para fechar, seja sincera. Não precisa ter formalidade, não precisa falar bonito, não precisa de nada disso. O Senhor é o seu Pai. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele quis que você nascesse. Ele quis que a sua mãe ficasse grávida de você. É muito melhor você fazer uma oração sincera do que você ficar fazendo novena, do que você ficar rezando 1000 terços. Isso o Senhor já me mostrou na prática e eu vou trazer isso no próximo vídeo para vocês. Mais vale uma oração sincera do que sacrifícios e penitências. Eu espero muito que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima aula.